Quando o presidente russo Vladimir Putin lançou sua suposta operação militar especial na Ucrânia, ele pensou que tinha os céus cobertos. Como ele poderia não ter? A Força Aérea da Rússia era 13 vezes maior que a da Ucrânia em 2025 e tinha uma vantagem ainda maior em 2022. Mas a superioridade aérea nunca veio. Avião após avião foram abatidos dos céus. Durante os primeiros meses, Putin acreditou que, ao posicionar seus aviões atrás das linhas de frente, sua mudança tática os tornaria seguros. A Força Aérea Russa está se deteriorando rapidamente à medida que a Ucrânia destrói os aviões mais valiosos de Putin em ataques sucessivos. A taxa de acertos da Ucrânia é inacreditável, e a velocidade com que está eliminando a vantagem aérea de Putin é surpreendente. No dia 3 de junho, a mídia United 24 relatou que o Estado-Maior da Ucrânia atualizou sua conta oficial do número de aeronaves que a Rússia perdeu desde fevereiro 2022. A figura, de acordo com a postagem do Telegram do Estado-Maior, é massiva. Impressionantes 384 aviões russos nunca mais voarão, com 12 deles sendo destruídos apenas no dia 3 de junho. Esses aviões se juntam a 336 helicópteros, 38.748 drones e 3.271 mísseis de cruzeiro, todos os quais a Força Aérea Russa usava para bombardear a Ucrânia. Agora, um pouco de matemática rápida mostra a verdadeira escala do dano que a Ucrânia infligiu à Força Aérea Russa. Desde que Putin lançou sua invasão em fevereiro de 2022, cerca de 39 meses se passaram. Usando esse número, parece que a Rússia está perdendo aeronaves a uma taxa de 9,8 por mês. Os helicópteros se saem um pouco melhor, com 8,6 por mês. Mas os mísseis de cruzeiro e drones estão caindo às centenas. A Ucrânia derruba, em média, 993 drones por mês, junto com 83,8 mísseis de cruzeiro. Claro, as médias não contam toda a história. Há alguns meses em que a Rússia ataca em grande volume, levando a mais perdas, e outros em que ela alivia um pouco. Ainda assim, esses números contam uma história clara. As tentativas de Putin de contar com sua força aérea para ganhar superioridade sobre a Ucrânia estão falhando. O relatório da United 24 veio na sequência de um devastador ataque que a Ucrânia realizou contra a Rússia em território próprio de Putin. Apelidada de Operação Teia de Aranha, esse ataque de 1º de junho viu a Ucrânia infiltrar dezenas de drones quadricópteros na Rússia. Em caixotes de armazenamento especialmente projetados nas traseiras de caminhões, esses caixotes continham compartimentos secretos de vedação para manter os drones escondidos da vista. Quando a Ucrânia estava pronta, ela usou motoristas russos desavisados para levar esses caminhões perto de bases aéreas russas importantes. Então os drones foram liberados. As bases aéreas de Olenia em Murmansk e de Belaya em Irkutsk foram duramente atingidas, assim como várias outras. Após o ataque, a Rússia perdeu 34% de seus transportadores de mísseis de cruzeiro estratégicos, incluindo dezenas de Tu-95MS e Tu-22. Bombardeiros M3, acompanhados de 2 A-50, com radares que fornecem dados cruciais aos pilotos de caça russos. Há outro vídeo cobrindo a Operação Teia de Aranha e como a Ucrânia realizou isso em nosso canal. Confira todos os detalhes, incluindo o planejamento do assalto e o que a Ucrânia conseguiu alcançar. Isso já teria sido ruim o suficiente para a Rússia. A perda de quase 400 aeronaves, sendo cerca de 40 destruídas, somente na Operação Spiderweb em 3 anos, é um enorme problema para Putin. Mas só piorou desde que a United 24 publicou os números do Estado-Maior da Ucrânia. Desde então, a Ucrânia realizou outros ataques bem-sucedidos, visando algumas das aeronaves mais valiosas de Putin. Em 8 de junho, a Aviazi Online foi uma das primeiras a relatar um devastador ataque ucraniano que derrubou um caça russo Su-35 em algum lugar sobre a região de Kursk. A Ucrânia anunciou oficialmente o ataque, mas não deu detalhes sobre como foi realizado. Isso gerou especulações desenfreadas, com muitos acreditando que a Ucrânia destruiu o Su-35,
usando um dos F-16S recebidos de parceiros ocidentais. Isso teria sido impressionante. O Su-35 é o caça de quarta geração e meia de destaque da Rússia, enquanto o F-16 é mais antigo e está uma geração atrás. Posteriormente, reportagens de David Axe, correspondente militar, e da conta Abby Vector X desmentiram o boato sobre o F-16. De acordo com informações atualizadas, o jato de combate Su-35, que decolou da base aérea de Boriska-Glebsk, foi abatido por um sistema de mísseis superficiar. Abby Vector afirmou na noite de 7 de junho. Axe relatou o mesmo em 7 de junho, usando a postagem do Abby Vector X como referência. Mas ele também notou que a chance de um F-16S derrubar um Su-35 está crescendo. Seria a primeira morte confirmada pela crescente frota ucraniana de F-16Es europeus, segundo Axe. E, dadas as circunstâncias, uma morte por F-16 é cada vez mais provável. A Ucrânia causou tanto dano à Força Aérea Russa que a Rússia está perdendo lentamente as aeronaves de apoio, como seus A-50S, que seus Su-35S precisam para se defender contra os F-16S da Ucrânia. Mais sobre esse assunto um pouco mais tarde no vídeo. Por enquanto, é difícil subestimar o que a Ucrânia alcançou em 7 de junho. Como destruir um Su-35 russo é irrelevante neste momento. O simples fato de que fez isso significa que eliminou uma aeronave extremamente valiosa para Putin. O Su-35 é estimado para custar cerca de 85 milhões por unidade, diz a Aerotime, e é um dos caças multiuso mais poderosos que a Rússia é capaz de implantar. De acordo com o Army Recognition, o Su-35 é tripulado por 2 pessoas e é capaz de atingir uma velocidade máxima de 1.485 milhas por hora. O jato tem um alcance máximo de 2.237 milhas, o que significa que ele pode penetrar profundamente no território da Ucrânia, e está equipado com armamento suficiente para causar um grande estrago. Em seus 12 pontos de fixação, o Su-35 está carregado com uma variedade de mísseis ARAR, incluindo o RWAE e o R-73E, juntamente com mísseis ar-superfície, como o KH-59M e KH-29T. Também pode transportar vários tipos de bombas guiadas e burras, além de estar equipado com um canhão GSH-31, que está carregado com 150 rodadas. Simplesmente, o Su-35 é um grande golpeador. Devido à Ucrânia, a Rússia tem uma dessas aeronaves a menos, das quais o Kiev Independent afirma que possui cerca de 100. E tem mais. De acordo com o Euromaidan Press, a noite de 9 de junho viu a Ucrânia lançar mais um ataque que eliminou um valioso recurso aéreo russo. Desta vez, o alvo era uma base aérea de Savozlaka, localizada no interior da Oblast de Nizhny Novgorod, a cerca de 700 milhas da Ucrânia. Euromaidan diz que a Rússia usou repetidamente este aeródromo para organizar ataques em território ucraniano. Pode ainda ser capaz de fazer isso no futuro, mas terá que fazer isso sem o que a Ucrânia conseguiu destruir em 9 de junho, um porta-aviões Mikoyan Gurevich 31. Esse porta-aviões, diz Euromaidan, é capaz de transportar o míssil hipersônico Kinzhal da Rússia, que se acredita ser capaz de atingir velocidades de até Mach 12. Capaz de transportar ogivas convencionais e nucleares, o míssil é devastador, graças a ter uma carga útil pesando até 1.102 libras. Euromaidan o chama de uma das armas mais temidas do arsenal da Rússia por esses motivos. Agora, a Força Aérea de Putin perdeu um dos poucos aviões que tinha capaz de disparar o Kinzhal. Tão importante quanto, perdeu uma das aeronaves que estava dentro do alcance da Ucrânia. E fica pior para Putin. A partir daí, o Kiev Independent diz que o Mikoyan Gurevich 31 não foi a única aeronave que a Ucrânia destruiu com seu Savozlaker. De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, também parece provável que a Ucrânia tenha conseguido eliminar um Su-30 ou Su-34. No entanto, os danos à base aérea russa ainda estão sendo avaliados e a confirmação é necessária. De qualquer forma, esta é outra grande perda para a Rússia. Afinal, assim como o Su-35, que a Ucrânia destruiu um dia antes.
O Mikoyan Gurevich 31 é uma das aeronaves cruciais de Putin, segundo o exército. A aeronave, codinome Foxhound da OTAN, foi desenvolvida para substituir os antigos Mikoyan Gurevich 25 da Rússia. Apesar do Mikoyan Gurevich 31 ter entrado em produção na era soviética, só foi oficialmente revelado no Salão Aéreo de Paris de 1991. É também a aeronave de produção mais rápida do mundo, capaz de atingir velocidades de até Mach 2.3, 5 em um alcance máximo de 1.864 milhas. Comandado por duas pessoas, o Mikoyan Gurevich 31 é um jato de combate que vem com um canhão interno de 23 mm GSH-623, que a Rússia diz que pode disparar cerca de 10.000 rodadas por minuto. Quanto aos mísseis, seu armamento principal é o míssil R-33, embora também esteja sendo reequipado para que possa carregar o mais moderno Vympel R-77S da Rússia. É uma aeronave aterrorizante. De acordo com Military Machine, este jato está entre os 25 mais caros do mundo, com um custo unitário de 33,2 milhões. E agora, assim como o Su-35 do dia anterior, e as dezenas de bombardeiros russos e 2 A-50S que a Ucrânia destruiu na Operação Teia de Aranha, agora estão destruídos. Mais uma vítima da campanha da Ucrânia para dizimar a Força Aérea Russa. E há mais más notícias para Putin. Lembra-se dos números compartilhados pelo Estado-Maior da Ucrânia mais cedo no vídeo? Esses dados de uma semana atrás já parecem desatualizados. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, pelo menos isso, o número de perdas de aeronaves russas agora chegou a 416 até o dia 10 de junho. De acordo com esses dados, as perdas mensais de aeronaves russas ultrapassaram 10 pela primeira vez desde o início da invasão de Putin. Tudo isso leva a uma pergunta óbvia: o que significa a incrível taxa de acertos da Ucrânia para a Rússia e o futuro da guerra na Ucrânia? No sentido imediato, não parece que a Rússia vai ficar sem aeronaves tão cedo, pelo menos. Segundo o Global Firepower, que anualmente classifica 145 nações com base em seu poderio militar. De acordo com o Global Firepower, a Rússia ainda tem 4.292 aviões em seus arsenais, dos quais 2.790 estão prontos para combate. Dos aviões prontos para decolar, 541 são jatos de combate e 448 são de ataque como bombardeiros que a Rússia poderia usar para prejudicar a Ucrânia. A Rússia também possui 296 aviões de asa fixa prontos para combate, além de 92 aeronaves de missão especial e uma frota de 12 aviões para reabastecimento. Também vale lembrar que a estatista sugere que a Força Aérea da Rússia, pelo menos quando se trata do número puro de ativos, ainda supera a da Ucrânia em 13-1 em 2025. Ouvir essas estatísticas pode fazer alguém questionar se a Ucrânia realmente conseguiu realizar algo ao destruir cerca de 400 aeronaves da Força Aérea Russa. Sim, e isso é evidente, porque os números brutos, como tem sido frequentemente o caso durante a invasão da Ucrânia por Putin, não contam a história completa. A realidade é que a Rússia vem lutando com suas aeronaves há um bom tempo. O ritmo acelerado dos ataques ucranianos nas últimas semanas apenas agrava um problema que se forma há muito tempo abaixo da superfície. Aeronaves prontas para combate não são necessariamente implantáveis na Ucrânia. Grande parte da Força Aérea da Rússia está tão atrás das linhas de frente que não consegue contribuir para a invasão de Putin. Outras aeronaves que estariam prontas para combate também estão sendo usadas como treinadoras, ou para manutenção daquelas que Putin está implantando. Mas o problema da Força Aérea da Rússia vai além disso. Em março de 2024, a RAND publicou um artigo onde afirmava que a Força Aérea Russa estava à beira de se esvaziar. Segundo a RAND, há mais de um ano, o conflito na Ucrânia está destruindo diretamente aeronaves russas e esgotando rapidamente a vida útil limitada daquelas que a Rússia está implantando.
Observar as aeronaves destruídas pela Ucrânia nos últimos meses revela o significado disso. Muitos, incluindo os bombardeiros abatidos durante a Operação Teia de Aranha e o Mikoyan Gurevich 31, são aeronaves da era soviética ou foram revelados logo após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso significa que eles têm 30 anos ou mais de uso. Muitos terão sido atualizados para prolongar suas vidas úteis, mas isso não significa muito quando estão sendo usados constantemente para lançar mísseis e bombas planadoras. Na Ucrânia, o ponto de Rand é que grande parte do arsenal da Rússia, mesmo em março de 2024, já estava rangendo nas costuras. Afirma que naquela época, há mais de um ano, a Força Aérea da Rússia já estava reduzida a apenas 75% da força que tinha no início da invasão de Putin. As perdas imputadas, que são as perdas de aeronaves devido ao uso excessivo, estão se alastrando na Força Aérea da Rússia entre janeiro e março. Segundo Rand, somente em 2024, a Rússia perdeu cerca de 60 aeronaves devido a este problema. Isso equivale a perder 26 novas aeronaves por ano, quando a Rússia constrói apenas cerca de 20 novos Su-30, Su-34 e Su-35 anualmente. Rand também explica que o uso excessivo é uma das razões pelas quais a Rússia está voltando a confiar em suas novas estruturas de aeronaves para atacar a Ucrânia. Seus Su-27S e Mikoyan Gurevich 31 já estão relegados a disparar mísseis hipersônicos de trás das linhas de frente. Lembra que a Ucrânia derrubou um dos últimos em 9 de junho? A partir de março de 2024, o Su-27 médio só tinha cerca de 20% de sua vida útil restante, com o Mikoyan Gurevich 31 não se saindo muito melhor, com uma média de 35% restante. Isso foi há mais de um ano. Essas expectativas de vida médias devem ter diminuído consideravelmente desde então. Durante todo esse tempo, a Rússia é forçada a implantar seus caças mais valiosos, como o Su-35, mais perto das linhas de frente. Esse é outro problema para Putin. Esses caças modernos são mais caros e ainda são usados principalmente para lançar mísseis contra a Ucrânia. De dentro da própria Rússia, Putin não conseguiu aproveitar todo esse gasto extra para estabelecer superioridade aérea na própria Ucrânia. Cada nova estrutura de aeronave enviada por Putin para perto das linhas de frente vira alvo ao chegar a um aeródromo. E como a Ucrânia provou repetidas vezes, somente em junho ela pode atingir esses aeródromos com mísseis e drones para eliminar os novos caças da Rússia. Em um momento em que seus estoques de plataformas da era soviética estão praticamente esgotados, Brand concluiu que fornecer mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia em março de 2024 teria permitido que ela aprofundasse a faca no lado da Força Aérea Russa. Os sistemas chegaram com atraso e a Ucrânia sempre precisa de mais. Mas talvez agora esteja aproveitando o fato de que muitas das aeronaves da Rússia estão envelhecendo fora de sua força aérea. O ponto é que os números brutos não contam toda a história. Sim, a Rússia tem milhares de aeronaves em seu arsenal, como a Global Firepower afirma. Mas quantas centenas ou até milhares dessas aeronaves? Já se aproximando do fim de suas vidas? Ou em estados de desgaste tão grandes que são praticamente inúteis para a Rússia? O número real pode permanecer desconhecido, voltando para 2025. A rápida taxa de ataques da Ucrânia está causando problemas além do envelhecimento. Pegue os bombardeiros que a Ucrânia destruiu durante a Operação Teia de Aranha. Essa operação eliminou cerca de 1/3 dos bombardeiros russos disponíveis para atacar a Ucrânia. De acordo com o Moscow Times, a maioria desses bombardeiros não será substituída, pelo menos não durante a guerra na Ucrânia. Em 6 de junho, a publicação divulgou um artigo da Reuters, afirmando que a Rússia levaria anos para substituir os bombardeiros nucleares destruídos pela Ucrânia na Operação Spiderweb. A Reuters cita Justin Bronk, um especialista em aviação do Royal United Services Institute, afirmando isso. As perdas de bombardeiros da Rússia pressionarão uma força-chave russa, que já operava em capacidade máxima.
As sanções ocidentais dificultaram muito a obtenção, pela Rússia, dos componentes necessários para reparar a aviônica de seus bombardeiros danificados. Não está claro quantas estruturas sobressalentes de aeronaves a Rússia possui, se houver. E falando da Operação Spiderweb, acredita-se também que esse devastador ataque tenha eliminado 2 dos aviões A-50 da Rússia. Não subestime o quão vitais essas aeronaves de suporte são para a Rússia. O A-50 é um avião radar usado pela Rússia para vigiar os céus ao longo das linhas de frente da guerra na Ucrânia, segundo David Axe, em artigo de 8 de junho. Os A-50S fornecem aos outros aviões russos, como o Su-35S, uma cobertura de radar ampliada. Considere-os um sistema de alerta precoce. O radar de um A-50 detecta ameaças aéreas iminentes, principalmente as que cruzam as linhas de frente, e transmite essa informação ao alvo pretendido. O alvo pode, então, preparar defesas, como manobras evasivas no caso de um jato de combate, ou defesas antiaéreas, se o alvo for uma instalação militar. Vários minutos antes das ameaças aéreas chegarem. No momento, Axe diz que a Rússia tem 6 ou menos A-50S ativos. O número pode ser tão baixo quanto 3. Isso é um grande problema para Putin, pois, como Axe explica, a Rússia precisa de 9 dessas aeronaves para cobrir toda a linha de frente de 700 milhas da guerra na Ucrânia. No momento, ele só tem o suficiente para uma de suas 3 órbitas necessárias, que são coletivos de 3 A-50E, que entram e saem do campo de batalha. O que significa que a Rússia não pode verificar ameaças aéreas em todos os lugares que precisa. Lacunas foram criadas e serão enormes para a Ucrânia, conforme lança mais ataques contra a Força Aérea Russa. Bases ao alcance dos mísseis ou drones russos agora enfrentam maior risco de serem atingidas. Pois onde Putin posiciona seus estoques decrescentes de A-50 determina se eles são alertados ou não. Quando os mísseis e drones ucranianos cruzam a fronteira russa, muitos não percebem o ataque até que esteja sobre eles. Nesse ponto, frequentemente já será tarde. E o resultado? Ainda mais aeronaves russas vão ser destruídas porque a Rússia não tem A-50 suficientes nos céus. A ideia de que a Rússia poderia simplesmente construir mais não vai se concretizar. Ela abandonou os planos de fazer isso em 2024, pouco depois da Ucrânia atingir a instalação TUG e ROG responsável pela construção e manutenção dos A-50S. Não virão mais. Isso é uma péssima notícia para a Força Aérea Russa, que já enfrenta mais ataques ucranianos e ativos próximos do fim de suas vidas úteis. Em março, o Reino Unido Defense Journal disse que uma atualização de inteligência criada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, ou Ministério da Defesa, delineou o problema que a Rússia enfrentava. A superioridade aérea é uma impossibilidade para a Rússia agora, afirmou o relatório do Ministério da Defesa. Tais sucessos ucranianos destacam a contínua incapacidade da Rússia de proteger locais militares estratégicos de ataques, além de indicar o desafio que a Rússia enfrenta para proteger sua infraestrutura. Equilibrado contra a proteção de suas operações na linha de frente, o Ministério da Defesa afirmou ao referenciar uma série recente de ataques ucranianos contra refinarias de petróleo russas. Agora, a Força Aérea Russa pode não ser mais capaz de equilibrar, diz o Ministério da Defesa que precisa. A Ucrânia destruiu mais aeronaves suas. Mas seguirão, especialmente agora que a Rússia, sem o A-50S, precisa detectar os mísseis e drones da Ucrânia em toda a frente de batalha. Em questão de meses, a Força Aérea Russa, que já está por um fio, pode entrar em colapso total. Se você gostou deste vídeo, confira nossa análise aprofundada sobre a situação do A-50 da Rússia e o que isso significa para a Força Aérea Russa, instalações militares e soldados em campo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show se quiser comentários em vídeo mais atualizados cobrindo as últimas táticas que a Ucrânia está usando para danificar a máquina de guerra de Putin.